Sempre me disseram que ele era meu pai. Mas hoje, com 74 anos, eu posso dizer: ele nunca foi meu pai. Ele foi meu dono. Talvez você me ache exagerada, mas deixa eu te contar minha história. Meu nome é Maria Antônia Ribeiro. Eu nasci e ainda moro em São Domingos do Norte, uma cidadezinha esquecida no interior do Espírito Santo. Aqui, entre plantações e promessas quebradas, eu vivi uma vida que ninguém acreditaria se não saísse da minha própria boca. Quando fecho os olhos, ainda consigo sentir o cheiro daquela casa velha de madeira. O rangido do assoalho que denunciava cada passo. O medo que subia pela minha espinha toda vez que aquela porta da frente se abria. Um medo que criança nenhuma deveria sentir de quem dizia ser seu pai. Lá fora, todo mundo o respeitava. Seu Antônio é homem direito, diziam na venda. Criando a menina sozinho depois que a coitada da mãe morreu, comentavam na igreja. Se soubessem o que acontecia quando aquela porta se fechava, se soubessem das marcas escondidas por baixo das mangas compridas. Nas minhas lembranças de criança, ele sempre foi grande demais. Um gigante que fazia a casa toda tremer quando estava bravo. E ele estava bravo quase todo o tempo. "Maria, seu lugar é aqui dentro!" Gritava quando me via olhando pela janela. "Você me pertence, entendeu? Me pertence." Naquela época, eu acreditava que isso era normal. Que todos os pais diziam isso para as filhas. Que o amor era aquilo. Controle, medo, posse. Como eu poderia saber? Nunca me deixaram conviver com outras crianças tempo suficiente para comparar. A escola? Um luxo que me foi permitido apenas até aprender a ler e escrever o básico. Mulher não precisa de estudo. Ele dizia batendo o punho na mesa. Tudo o que você precisa saber, eu te ensino aqui em casa. E o que ele me ensinou foi o silêncio. Foi a abaixar a cabeça. Foi a desaparecer dentro de mim mesma. Hoje, de cabelos brancos e mãos marcadas pelo tempo, olho para trás e vejo aquela menininha assustada, encolhida no canto do quarto, rezando baixinho para que ninguém a notasse. E sinto uma dor que nem o tempo conseguiu curar completamente. Mas também sinto orgulho. Orgulho de ter sobrevivido, de estar aqui falando com você, contando o que nem para as paredes eu tinha coragem de contar antes. Porque as paredes daquela casa tinham ouvidos e tudo chegava até ele. Você deve estar se perguntando como alguém pode viver assim. Como uma pessoa consegue suportar anos e anos de uma mentira tão cruel? Como eu descobri que ele não era quem dizia ser? E, principalmente, como consegui me libertar? É uma história longa, com partes que ainda doem ao contar. Tem momentos que você vai querer desligar o vídeo de tanta raiva ou tristeza. Mas peço que fique comigo até o fim, porque essa história não é só minha. É de tantas outras Marias por aí, caladas pelo medo, presas em suas próprias casas, acreditando nas mentiras que contam para elas. E, quem sabe, ao ouvir minha voz, alguma dessas Marias encontre força para descobrir sua própria verdade. Fica comigo. Essa história começa com uma mentira, mas termina com uma libertação que demorou 7 décadas para acontecer. Minhas primeiras lembranças são do cheiro de café fresco pela manhã. Da minha mãe, ou melhor, da mulher que eu achava que era minha mãe, varrendo o terreiro enquanto cantarolava músicas antigas do rádio. Naquela casa simples de chão batido, com paredes caiadas de branco, eu era uma criança quieta, sempre no canto, observando tudo com olhos arregalados. Mãe. É uma palavra estranha para mim até hoje. Porque a dona Josefa, aquela mulher magra de rosto cansado, nunca me chamou de filha. Era sempre a menina, a pequena, ou simplesmente Maria. Hoje entendo o porquê. Mas naquela época, eu só me sentia menos amada que as outras crianças. Ela morreu quando eu tinha 6 anos. Pneumonia, disseram. Mas o que sei é que ela tossia muito, definhava a olhos vistos, e nunca teve dinheiro para remédio ou médico. Não temos dinheiro para gastar com besteira. Ele sempre dizia, mesmo quando tinha garrafas de cachaça escondidas pelos cantos. Foi depois da morte dela que tudo piorou.
Como se um freio tivesse sido solto dentro dele. Como se a última pessoa que podia me proteger tivesse partido. Agora somos só eu e você, Maria, ele disse no dia do enterro. E você vai fazer tudo o que a Josefa fazia. Eu não entendi na hora o que aquilo significava. Era só uma criança. Mas logo descobri. Todo dia eu acordava antes do sol nascer. Tinha que acender o fogão a lenha, fazer o café, preparar o cuscuz, fritar os ovos. Se ele não gostasse, virava tudo no chão. E eu tinha que limpar e começar de novo. Minhas mãozinhas de criança, cheias de queimaduras do fogão, tremiam tanto que eu derrubava mais do que conseguia segurar. Você é igual sua mãe. Imprestável. Ele cuspia as palavras enquanto eu limpava o chão. Mas vou fazer de você alguma coisa que preste. A casa tinha que estar sempre impecável. O chão varrido, as panelas areadas, as roupas lavadas e passadas. Mesmo tão pequena, eu me equilibrava num banquinho para alcançar o tanque de lavar roupa. Minhas costas doíam tanto no fim do dia que eu chorava baixinho no colchão velho, onde dormia. As outras crianças passavam pela nossa casa a caminho da escola. Eu as observava pela fresta da janela, com seus cadernos e lancheiras, rindo e conversando. "Por que eu não posso ir?" perguntei uma vez. O tapa veio tão rápido que nem vi sua mão se mover. "Escola é perda de tempo para a mulher. Quem vai cuidar da casa enquanto você fica lá ouvindo bobagem?" Mas depois de tanto insistir, de tanto chorar escondida, ele cedeu. Não por bondade, mas porque os vizinhos começaram a perguntar. E ele sempre se importou com o que pensavam dele. Foram 3 anos de escola. Só o suficiente para eu aprender a ler, escrever e fazer contas básicas. 3 anos de um pequeno gosto de liberdade, de amizades que ele fazia questão de cortar. "Essa menina está enchendo sua cabeça de besteira", dizia para qualquer coleguinha que ousasse vir brincar. "Ela tem obrigações em casa." Na escola, eu tentava ser invisível, porque chamar atenção em casa nunca era bom. A professora, Dona Margarida, era a única que parecia notar algo estranho. "Maria, por que você nunca tira essa blusa de manga comprida, mesmo no calor?" perguntou uma vez. Fiquei muda, os olhos fixos no chão. As marcas roxas nos meus braços contariam histórias que eu não podia contar. Em casa, o rádio velho era minha única companhia. Enquanto esfregava o chão ou descascava mandioca, eu me perdia nas novelas, nas músicas, nos programas de auditório. Era como uma janela para o mundo lá fora. Um mundo que eu mal conhecia. Ele odiava me ver parada. "Vagabunda igual a mãe", gritava se me pegasse descansando ou sonhando acordada. Então aprendi a fazer tudo mais rápido, só para poder ter um momento comigo mesma. Um momento para imaginar como seria ter uma família normal, onde as pessoas se abraçassem, sem deixar marcas. Nossos vizinhos eram poucos e distantes, como é comum no interior. A casa mais próxima era do seu Benedito e Dona Carmen, uns 2 quilômetros morro abaixo. Eles tinham uma filha da minha idade, a Luzia. Foi a primeira e única amiga que tive na infância. Quando ele saía para trabalhar na roça, eu corria até a casa deles. Luzia me mostrava bonecas de pano, me ensinava brincadeiras, compartilhava comigo o que aprendia na escola depois que parei de ir. Dona Carmen me dava leite com biscoito e passava a mão nos meus cabelos sem me fazer sentir medo. Era como visitar outro planeta. "Se ele perguntar, você diz que estava catando lenha." Dona Carmen sempre me lembrava antes de eu voltar correndo para casa. Ela sabia. Todo mundo sabia. Mas naquela época, em lugares como aquele, problema de família não era assunto para interferências. Um dia ele chegou mais cedo e não me encontrou em casa. Quando voltei, ofegante, com alguns gravetos nos braços como desculpa, ele estava sentado na cadeira da sala, no escuro, me esperando. "Onde você estava, Maria?" A voz calma era sempre pior que os gritos. "Catando lenha, pai!" respondi, os olhos fixos nos pés sujos de terra. "Encontrei a Luzia no caminho e ela me ajudou." Ele se levantou devagar, pegou a lenha da minha mão, examinou cada graveto. "Madeira verde. Não serve para nada." Jogou tudo no chão. Sabe o que acontece com menina mentirosa? Na manhã seguinte, ele me acordou antes do sol. "Se arruma.
Vamos sair. Meu coração gelou. Saímos juntos apenas para a feira, uma vez por mês. E aquele não era dia de feira. Pegamos a estrada de terra em direção à cidade. 2 horas de caminhada silenciosa. Meus pés pequenos tentando acompanhar seus passos largos. Chegamos a um prédio antigo que eu nunca tinha visto. Orfanato Santa Terezinha, dizia a placa. Vê aquelas crianças ali? Apontou para um grupo de meninas de cabelos cortados curtos, todas com o mesmo vestido cinza varrendo o pátio. São as que ninguém quis. As que não têm pai nem mãe. É pra lá que vão meninas desobedientes e mentirosas. Voltamos para casa em silêncio. Eu olhando sempre por cima do ombro, com medo que ele mudasse de ideia e me deixasse lá. Foi quando ele disse algo que ficou gravado na minha memória. Agradeça por ter um pai, Maria. Sem mim você não seria nada, não teria nada. Lembra disso da próxima vez que quiser me desobedecer. Naquele dia, algo mudou dentro de mim. Entre o medo e a gratidão forçada, nasceu uma dúvida. Uma pergunta pequena que foi crescendo com os anos. Será que ter um pai assim era melhor que não ter pai nenhum? Nunca mais visitei a casa de Luzia. Na verdade, poucas semanas depois daquele episódio, ele anunciou que estávamos nos mudando. Para mais longe. Para um lugar onde ninguém nos conhecia. Um recomeço. Ele disse. Foi nessa nova casa, mais isolada ainda, no meio de um terreno cercado por plantação de café, que a mentira ganhou força, que o controle ficou perfeito, que me tornei verdadeiramente sua prisioneira. A casa nova era ainda mais isolada que a anterior. Ficava no fim de uma estrada de terra vermelha, cercada por pés de café que pareciam formar uma muralha ao redor dela. O barulho mais próximo era o canto dos pássaros de manhã e o coachar dos sapos à noite. Nenhum vizinho por perto, nenhuma criança passando. Nenhuma escola ao alcance. Eu tinha acabado de completar 10 anos, mas já trabalhava como uma adulta. Acordava às 5 da manhã e só ia dormir quando tudo estava impecável. E ele, satisfeito. Minhas mãos já tinham calos de tanto esfregar roupa. Meus joelhos marcas permanentes de limpar o chão. Foi nessa casa que as coisas começaram a piorar de um jeito que eu nunca imaginei possível. A partir de hoje você me chama de senhor, não de pai, ele anunciou no primeiro jantar. E vai fazer tudo, exatamente tudo que eu mandar, sem perguntas. No começo achei que era só mais uma de suas regras estranhas. Mas logo entendi que era o início de algo pior. No dia seguinte, jogou um vestido novo na minha cama. Coloca isso! E joga fora essas roupas de moleque. Era um vestido de mulher adulta, não de criança. Grande demais pra mim, decotado, esquisito. Mas, senhor, isso não serve em mim. Tentei argumentar. O tapa veio rápido, como sempre. Você vai usar o que eu mandar. Você é minha. Entendeu? Minha! Seus olhos tinham um brilho diferente agora. Não era só raiva. Era algo que eu era pequena demais pra entender. Mas grande o suficiente para temer. A partir daquele dia, tudo que eu vestia, tudo que eu comia, cada minuto do meu dia, era controlado por ele. Senta aqui do meu lado, ordenava durante as refeições. E ficava me olhando comer, com aqueles olhos que me faziam querer desaparecer. Uma vez por semana, íamos à cidade mais próxima para comprar mantimentos. Eram os únicos momentos em que eu via outras pessoas. Ele me vestia com roupas comportadas nessas ocasiões. O oposto das que me obrigava a usar em casa. Bom dia, seu Antônio. Essa é sua filha? Perguntou o dono do armazém na primeira vez que fomos. Antes que eu pudesse abrir a boca, ele respondeu. É minha. Só minha. A mãe morreu e eu criei sozinho. Ali, na frente dos outros, ele era o pai dedicado. O homem respeitável que cuidava da filha órfã. Todos o admiravam por isso. Não é qualquer homem que cria uma menina sozinho, comentavam. Se soubessem. Uma senhora na mercearia tentou puxar conversa comigo uma vez. Como você se chama, querida? Perguntou com um sorriso gentil. Abri a boca para responder, mas senti seus dedos apertando meu braço como um aviso. Ela é tímida, respondeu por mim. E nós estamos com pressa. Me arrastou para fora.
suas unhas deixando marcas na minha pele. No caminho de volta, o sermão. Não fala com ninguém. Nunca. Essas pessoas querem te tirar de mim. Em casa, as paredes pareciam se fechar cada dia mais. Eu não tinha livros. Não tinha brinquedos. Não tinha mais o rádio para me fazer companhia. Isso enche sua cabeça de bobagem, disse quando quebrou o aparelho num acesso de raiva. Os dias se arrastavam, todos iguais. Acordar, trabalhar, obedecer, dormir. Até que um dia, limpando o quarto dele, encontrei uma caixa embaixo da cama. Dentro, havia fotos de outras meninas. Meninas que eu nunca tinha visto. Algumas pareciam ter minha idade. Outras um pouco mais velhas, todas com o mesmo olhar assustado que eu via no espelho. Fiquei paralisada, olhando aquelas imagens. Quem eram elas? O que tinha acontecido com elas? Por que ele guardava essas fotos? O que você está fazendo? Sua voz me fez congelar. Ele estava na porta, os olhos fixos na caixa aberta, no retrato na minha mão. Nunca tinha visto tanta fúria em seu rosto. O que aconteceu depois é confuso nas minhas lembranças. Recordo de gritos, de dor, de ser arrastada pelos cabelos. Lembro de ser trancada no porão escuro por dias, com apenas água e pão duro. Para você aprender a não mexer no que não é seu. Quando finalmente me deixou sair, eu estava tão fraca que mal conseguia ficar de pé. Agora você vai aprender como as coisas funcionam de verdade. Ele disse, me olhando de cima. Você sabe o que aconteceu com as outras meninas que me desobedeceram? Balancei a cabeça, apavorada. Elas desapareceram. Simplesmente sumiram. Ninguém perguntou por elas. Ninguém sentiu falta delas. Porque ninguém se importava com elas. Só eu. Ele se aproximou. Seu hálito de cachaça me fazendo recuar. Ninguém vai se importar com você também, Maria. Ninguém além de mim. Aquelas palavras caíram como pedras no meu peito. Eu era descartável, substituível, como as outras antes de mim, cujos rostos eu tinha visto nas fotos. A ideia de que poderia haver outras meninas, que eu poderia não ser a primeira a viver aquele pesadelo, me aterrorizou mais que qualquer ameaça. Depois daquele dia, a obediência virou minha única estratégia de sobrevivência. Não questionava, não chorava, não mostrava medo. Fazia tudo mecanicamente, como se meu corpo e minha mente tivessem se separado. À noite, quando ele roncava embriagado, eu olhava pela janela às estrelas. A única coisa que ninguém podia trancar ou controlar. E imaginava que, em algum lugar, talvez outras meninas estivessem olhando para o mesmo céu. Será que alguma delas tinha escapado? Será que eu conseguiria um dia? Um dia ele chegou mais bêbado que o normal. Jogou de um papel na mesa. Assina aqui. Era um documento que eu não entendia direito, cheio de palavras difíceis. No alto estava escrito: Declaração de tutela. O que é isso? Perguntei baixinho. É um papel que diz que você é minha. Legalmente minha. Que eu posso decidir tudo sobre você. Para sempre. Minhas mãos tremiam ao segurar a caneta. Eu tinha 13 anos e mal sabia escrever meu nome completo. E se eu não quiser assinar? Seus olhos se estreitaram. Aí você vai para o mesmo lugar que as outras foram. Engoli seco e assinei. As lágrimas embaçando minha visão. O tempo foi passando e eu fui crescendo. Mas a liberdade nunca veio com a idade. Pelo contrário. Quanto mais velha eu ficava, mais apertada ficava a coleira. A cada novo sinal de que eu estava virando mulher, mais possessivo ele se tornava. Você é minha, Maria. Só minha. Nunca vai ser de mais ninguém. Ele repetia isso como um mantra, principalmente quando estava bêbado. E era quando estava bêbado que ele mais me assustava. Uma noite, acordei com ele parado na porta do meu quarto, me olhando dormir. Tão parecida com ela, murmurou. Igual a ela quando era jovem. Com quem? Perguntei, o coração disparado. Com a sua mãe de verdade. Foi a primeira vez que ele mencionou que poderia haver outra mãe, além de Dona Josefa. Uma mãe de verdade. Quem era ela? Onde estava? Por que nunca tinha me procurado? No dia seguinte, quando tentei perguntar, ele fingiu que nunca tinha dito nada. Você está inventando coisas.
A cachaça deve ter subido para sua cabeça também. E o assunto morreu ali, enterrado como tantos outros segredos daquela casa. Eu tinha 15 anos quando a primeira menstruação veio. Não sabia o que era aquilo. Nunca ninguém tinha me explicado. Achei que estava morrendo, que tinha me machucado, de alguma forma. Apavorada, mostrei para ele o sangue na minha roupa. A reação dele foi de nojo e raiva. "Agora você virou mulher!" Cuspiu as palavras. "Agora tem que ter mais cuidado ainda." No dia seguinte, grades apareceram nas janelas da casa. "É pro seu próprio bem", disse. "Tem homens ruins lá fora que fariam coisas horríveis com você." A ironia era que o homem ruim já estava dentro de casa comigo. E as grades não me protegiam dele. Me mantinham presa com ele. Foi nessa época que ele começou a me chamar de minha mulherzinha. Pedia que eu arrumasse o cabelo de um jeito diferente, que usasse os vestidos mais justos. "Você tem que aprender a agradar um homem", dizia. "Você é minha. E eu gosto das coisas do meu jeito." O medo que eu sentia antes virou um terror constante. Comecei a dormir com uma faca embaixo do colchão. Não sei se teria coragem de usá-la, mas só de saber que estava ali me dava algum conforto. Um dia, enquanto lavava roupa no tanque, ouvi vozes. Era raro ter visitantes, então corri para ver quem era. Uma caminhonete velha estava parada na frente da casa. Um homem conversava com ele. Falavam de trabalho, de plantação, coisas de homem. Nossos olhares se cruzaram por um segundo e vi algo nos olhos daquele estranho. Preocupação? Reconhecimento? Não sei dizer. Ele franziu a testa ao me ver. Depois voltou a olhar para meu pai, com uma expressão que não consegui decifrar. "Sua filha?" perguntou o homem. "Minha mulher", respondeu ele sem hesitar. Senti o estômago afundar com aquelas palavras. Era a primeira vez que ele me apresentava assim para alguém. O homem olhou de novo para mim, depois para ele. Claramente desconfortável com a diferença de idade entre nós. "Ela parece muito nova", comentou o visitante. "Ela é o que eu digo que ela é." A voz dele tinha aquele tom perigoso que eu conhecia bem. Naquela noite, depois que o homem foi embora, ele entrou no meu quarto, mais bêbado que nunca. "A partir de agora, se alguém perguntar, você é minha mulher, entendeu? Minha esposa. Você é minha de qualquer jeito. Agora todo mundo vai saber." Aquela noite marcou o início do período mais escuro da minha vida. O início de um tipo de dor que palavras não conseguem descrever. Uma dor que carrego até hoje, décadas depois, no mais profundo da minha alma. Os dias se transformaram em meses, os meses em anos. Cada amanhecer trazia a mesma pergunta silenciosa. Será que hoje vou conseguir fugir? Será que hoje alguém vai me encontrar? Mas o sol se punha, e eu continuava ali, presa entre quatro paredes que pareciam se fechar um pouco mais a cada dia. Eu tinha 17 anos, mas parecia muito mais velha. Os olhos fundos, o corpo magro demais, os cabelos sem vida. No espelho quebrado do banheiro, via uma estranha olhando de volta para mim. Uma mulher que não reconhecia como eu mesma. Ele já não se importava em manter aparências. Na cidade, me apresentava como sua esposa, não mais como filha. As pessoas estranhavam, claro. Ele devia ter uns 50 anos, e eu mal parecia ter 15. Mas ninguém dizia nada na frente dele. Só cochichavam quando achavam que não estávamos ouvindo. Que absurdo! Uma menina daquela idade! Será que a família dela sabe? Alguém devia fazer alguma coisa, mas ninguém fazia. Ninguém perguntava diretamente. Ninguém oferecia ajuda. E se alguém olhasse com desconfiança, ele simplesmente não voltava mais àquele lugar. Uma vez, uma mulher na farmácia viu as marcas nos meus braços quando minha manga subiu um pouco. Nossos olhos se encontraram e vi pena nos dela. "Você está bem, minha filha?" perguntou baixinho quando ele se afastou para pegar algo na prateleira. Abri a boca, mas as palavras não saíram. Anos de silêncio forçado, de medo, tinham roubado minha voz. Apenas balancei a cabeça afirmativamente, o coração disparado com o medo de que ele tivesse ouvido. "Se precisar de ajuda, meu nome é Conceição.
Trabalho aqui todos os dias, ela sussurrou rapidamente. Aquela noite, ele me bateu mais forte que o normal. O que aquela mulher falou pra você? Vi vocês cochichando. Seus olhos estavam injetados. Mais pelo ódio que pela bebida. Você está pensando em me deixar, Maria? Está planejando fugir? Não, senhor. Respondi olhando para o chão. Ela só perguntou se eu queria um remédio para dor de cabeça. Ele me encarou por um longo tempo, como se tentasse ler meus pensamentos. Mentirosa, disse por fim. Você é igual à sua mãe, cheia de sonhos de liberdade. Acha que pode me enganar. No dia seguinte, descobri que não iríamos mais àquela farmácia. Na verdade, passamos a ir a outra cidade para fazer compras. Mais longe, onde ninguém nos conhecia. Onde podíamos começar de novo a farsa de sermos um casal normal. Foi nessa nova cidade que conheci o Padre João. Um senhor de cabelos brancos e olhar gentil, que sempre sorria para todos na porta da igrejinha. Um dia, enquanto esperava do lado de fora da loja de ferragens, sentada no banco da praça, o padre se aproximou. Bom dia, minha filha. Você não é daqui, não é? Olhei em volta, apavorada que ele pudesse aparecer a qualquer momento. Mas ele estava dentro da loja, discutindo o preço de uma foice nova. Não, senhor. Moramos na roça. Respondi de cabeça baixa. Você e... Meu marido. A palavra saiu como veneno da minha boca. O padre me olhou com atenção, notando as marcas no meu pescoço que o lenço não conseguia esconder completamente. Marido? Você parece tão jovem. Não respondi. O medo já tinha fechado minha garganta. Se precisar conversar, a igreja está sempre aberta. Ele disse gentilmente. Às vezes, carregar um fardo sozinha torna ele mais pesado. Antes que eu pudesse responder, a porta da loja se abriu. Ele saiu carregando sua compra nova. Seus olhos se estreitaram ao ver o padre conversando comigo. Vamos, disse secamente me puxando pelo braço. Durante todo o caminho de volta, o silêncio foi pesado como chumbo. Eu sabia o que viria quando chegássemos em casa. O ritual já era conhecido. Primeiro os gritos, depois os empurrões, então os tapas e, por fim, o pior. O que aquele padre queria com você? Perguntou assim que a porta se fechou atrás de nós. Nada. Só estava sendo educado. Mentira! O grito fez as paredes tremerem. Você estava contando, não estava? Falando de mim, me difamando. Não! Eu juro que não disse nada. Mas ele não acreditava. Nunca acreditava. Na cabeça dele, eu estava sempre prestes a traí-lo. Sempre planejando fugir. Sempre querendo destruí-lo. A paranoia tinha tomado conta dele completamente. Naquele dia, achei que não sobreviveria. Que seria o meu fim. Quando finalmente parou, eu estava caída no chão da cozinha. Um filete de sangue escorrendo da minha testa para o olho. Você é minha. Ele continuava repetindo como um mantra doentio. Minha mulher, minha Maria. Naquela noite, deitada na cama com o corpo todo dolorido, tomei uma decisão. Na próxima ida à cidade, eu fugiria. Não importava para onde. Não importava como. Eu simplesmente correria e não olharia para trás. Mas, como se adivinhasse meus pensamentos, na manhã seguinte ele anunciou. Você não vai mais à cidade comigo. Vai ficar em casa, onde é seu lugar. E assim, minha única conexão com o mundo exterior foi cortada. Minha única chance de pedir ajuda, eliminada. Os dias se tornaram um borrão de trabalho doméstico e medo. As semanas se arrastavam. Os meses viraram anos. Em algum momento parei de contar o tempo. Parei de esperar por um resgate que nunca viria. Parei de acreditar que existia um mundo além daquelas paredes. Ele passou a beber cada vez mais. E quanto mais bebia, mais violento ficava. Mas também mais descuidado. Às vezes deixava cair papéis do bolso. Esquecia gavetas abertas. Falava coisas que talvez não quisesse revelar. Foi numa dessas noites de bebedeira que ele mencionou de novo. As outras. Sentado na cadeira da sala, com a garrafa quase vazia na mão, murmurou. Você é a que ficou mais tempo. As outras não aguentaram. Fraquinhas demais. Fingi que não ouvi, continuei varrendo o chão em silêncio.
Mas meu coração batia tão forte que achei que ele pudesse escutar. Você sabe por que te escolhi, Maria? Ele continuou, a voz arrastada. Porque você era a mais parecida com ela, com a sua mãe. Engoli seco. Era raro ele falar sobre isso, sobre meu passado, sobre quem eu era antes de viver com ele. Que mulher linda ela era. E como me enganou. Ele deu um gole longo na cachaça. Me fez acreditar que era só minha, mas estava se encontrando com outro. Sabe o que acontece com quem me trai, Maria? Parei de varrer, o medo subindo pela minha espinha. Eles desaparecem. Ele riu. Um riso sem humor, sem alma. Como sua mãe desapareceu. Aquelas palavras caíram como pedras no meu peito. O que ele estava dizendo? Que minha mãe não tinha morrido no parto, como sempre contava para os outros? Que ele tinha feito algo com ela? Naquela noite não consegui dormir. As palavras dele giravam na minha cabeça, junto com as imagens das fotos que tinha encontrado anos atrás. Quem eram aquelas meninas? O que tinha acontecido com elas? E minha mãe, minha verdadeira mãe, onde ela estava? Na manhã seguinte, ele não se lembrava de nada que tinha dito. Ou fingia não lembrar, mas algo tinha mudado dentro de mim. Uma pequena semente de dúvida tinha sido plantada. E essa dúvida, aos poucos, foi se transformando em raiva. Uma raiva que eu nunca tinha me permitido sentir antes. Uma raiva que queimava por dentro, que me dava um tipo de força que eu não conhecia. Comecei a prestar mais atenção quando ele falava bêbado, a guardar cada informação solta, cada contradição, cada pista sobre quem eu realmente era e de onde tinha vindo. Uma noite ele chegou em casa mais alterado que o normal. Não era só cachaça. Seus olhos estavam vidrados de um jeito estranho, e ele mal conseguia ficar de pé. "A polícia tá atrás de mim", disse, tropeçando nos móveis. "Aquele maldito apareceu de novo. O pai daquela menina. Como ele me encontrou de novo?" Gelei. Do que ele estava falando? Que menina? Que pai? "Eles estão vindo, Maria. Estão vindo nos separar." Ele agarrou meus braços com força. "Mas eu não vou deixar. Você é minha. E se não pode ser minha, não vai ser de ninguém." Ele foi até o quarto e voltou com uma espingarda velha. Meu sangue congelou nas veias. "Se eles chegarem aqui, eu acabo com tudo." Continuou, agora chorando como criança. "Acabou para nós dois. Passei a noite acordada, sentada no canto da cozinha, observando-o. Depois de horas bebendo e ameaçando, ele finalmente desmaiou na cadeira, a arma caída no chão ao lado. Com todo cuidado, peguei a espingarda e a escondi embaixo da casa. Não sabia se teria coragem de usá-la, mas sabia que não queria que ele a tivesse. No dia seguinte, ele acordou confuso, procurando a arma por toda parte. "Onde você colocou?" gritava, revirando a casa. "O que você fez com minha espingarda?" "Não sei do que o senhor está falando", respondi calmamente, fingindo inocência. "O senhor chegou em casa, bebeu muito e dormiu na cadeira. Não tinha espingarda nenhuma." Foi a primeira vez que o vi verdadeiramente assustado. Assustado com a ideia de ter perdido o controle, de não se lembrar do que tinha feito. Assustado, talvez, com o que poderia ter acontecido. Nas semanas seguintes, ele pareceu mais contido. Bebia menos, gritava menos. Começou até a trazer pequenos presentes quando voltava da cidade. Um pente para o cabelo, um lenço colorido, coisas que nunca tinha feito antes. "Você é uma boa mulher, Maria", dizia, quase gentil. "Nós temos uma boa vida aqui, não temos?" Eu apenas sorria e concordava, mas por dentro, a raiva continuava crescendo. E junto com ela, a certeza de que havia muito mais nessa história do que eu sabia. De que minha vida inteira podia ser baseada numa mentira enorme. Uma tarde, enquanto ele estava na roça, ouvi um barulho de carro se aproximando. Era raro aparecer alguém por ali, especialmente quando ele não estava. Me escondi dentro de casa, espiando pela fresta da janela. Um homem alto, de cabelos grisalhos, desceu de uma caminhonete velha. Parecia perdido, olhando em volta como se procurasse algo. Quando seus olhos pousaram na casa, ele ficou parado por um longo tempo, apenas observando. Tinha algo familiar nele.
Algo nos olhos, no jeito de ficar de pé. Senti meu coração acelerando sem entender por quê. Ele caminhou lentamente até a porta e bateu. Fiquei paralisada, sem saber o que fazer. Uma parte de mim queria atender, ver quem era aquele estranho que mexia tanto comigo. Outra parte tremia só de pensar no que aconteceria se ele voltasse e me encontrasse falando com alguém. "Tem alguém aí?" A voz do homem era grave, mas gentil. "Por favor, só preciso de uma informação." Caminhei até a porta como se estivesse em transe. Com a mão trêmula, girei a maçaneta. O homem deu 2 passos para trás quando me viu, como se tivesse levado um choque. Seus olhos, tão parecidos com os meus, se arregalaram. "Maria?" Ele sussurrou, a voz embargada. "Maria, é você? Como ele sabia meu nome? Quem era ele? Por que me olhava como se estivesse vendo um fantasma? Quem é o senhor?" Consegui perguntar, a voz quase sumindo. Ele deu um passo à frente, as mãos estendidas como se quisesse me tocar, mas com medo de que eu desaparecesse. "Meu Deus, é você mesmo. Achei que estivesse morta. Todos achamos... Quem é o senhor?" Repeti, meu coração batendo tão forte que doía. "Maria, eu sou seu tio, irmão da sua mãe. Estamos procurando por você há anos." Antes que ele pudesse continuar, ouvimos o barulho do portão rangendo. Ele estava voltando. O homem olhou para trás, depois de volta para mim, o pânico claro em seus olhos. "Amanhã. Vou voltar amanhã com a polícia." Disse rapidamente. "Fique pronta. Vamos te tirar daqui." E assim como apareceu, ele sumiu, correndo de volta para minha caminhonete e partindo em alta velocidade. Quando ele entrou em casa, minutos depois, eu ainda estava parada na porta, em choque, uma única pergunta martelando na minha cabeça. E se tudo que eu sabia sobre mim mesma fosse uma mentira? Naquela noite, não consegui dormir. As palavras daquele homem, meu tio, ecoavam na minha cabeça. "Estamos procurando por você há anos. Achei que estivesse morta." Como assim? Quem era nós? Quem mais estava me procurando? Minha mãe estaria viva? Deitada na cama, olhando para o teto de madeira que gotejava quando chovia forte. Eu repassava cada momento da minha vida, cada história que ele tinha me contado, cada explicação sobre meu passado. Tudo parecia diferente agora, como se eu estivesse vendo através de uma nova lente. A esperança é um sentimento perigoso quando você viveu tanto tempo sem ela. É como dar água a alguém que está morrendo de sede. Traz vida, mas também pode matar se vier rápido demais. E eu, depois de tantos anos no deserto da minha existência, estava me afogando em esperança. Amanhã, o homem disse que voltaria amanhã com a polícia, e eu estaria livre. Finalmente livre. Mas ele também me viu. Viu o homem na porta falando comigo. E eu conhecia bem demais aqueles olhos para não reconhecer o que havia neles. Uma mistura de raiva e medo que sempre precedia suas piores explosões. Durante o jantar, ele ficou em silêncio, me observando, cortando o pedaço de carne com uma violência contida, bebendo mais que o normal. Eu tentava agir como sempre, mas minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o garfo. "Quem era aquele homem?" Perguntou finalmente, a voz controlada, quase suave. E isso era sempre pior que os gritos. "Que homem?" Tentei parecer confusa. Ele bateu o punho na mesa com tanta força que os pratos pularam. "Não me faça de idiota, Maria. Vi a caminhonete saindo daqui. Vi você na porta." Engoli seco, o coração batendo tão forte que achei que ele pudesse ouvir. Era só um homem perdido pedindo informação. Eu nem abri a porta direito. Só falei pela fresta que não conhecia o lugar que ele procurava. Ele me encarou por um longo tempo, como se tentasse arrancar a verdade direto da minha mente. Então, inesperadamente, sorriu. Um sorriso que não chegava aos olhos. Claro, um homem perdido. Ele se levantou, pegou o prato e foi até a pia como se nada tivesse acontecido. "Vou dormir cedo hoje. Estou cansado." Aquilo me assustou mais que qualquer grito ou tapa. Ele nunca, em todos aqueles anos, tinha simplesmente deixado um assunto morrer assim. Nunca tinha aceitado uma explicação minha sem questionar, revirar, torturar,
até extrair o que queria ouvir. Algo estava muito errado. Esperei até ouvir os roncos vindos do quarto dele para me mover. Comecei a juntar algumas coisas. Uma troca de roupa. O único retrato que tinha. Um polaroid velho dele comigo quando criança. A única prova que eu tinha de quem eu era. E o pouco dinheiro que tinha escondido ao longo dos anos. Moedas e notas que ele às vezes deixava cair quando estava bêbado. Não era muito, mas seria o suficiente para... Para o quê? Para onde eu iria se o homem não voltasse? Se tudo fosse apenas um sonho cruel, uma alucinação da minha mente desesperada? Eu não conhecia ninguém. Não tinha para onde ir. Não sabia nem ao certo onde ficava a cidade mais próxima. Mas pela primeira vez em tantos anos, eu tinha algo que me faltava há muito tempo. Esperança. Guardei minha pequena trouxa embaixo do colchão e voltei para a cozinha para terminar de limpar, tentando manter a normalidade. Foi quando notei que a gaveta dos talheres estava entreaberta. A gaveta onde ele guardava a chave do carro. Meu coração parou. A chave não estava lá. Corri para fora, para o pequeno galpão nos fundos do terreno. O carro também não estava. Foi então que entendi. Ele tinha saído. No meio da noite, sem fazer barulho, ele tinha pegado o carro e partido. Mas para onde? E por quê? Uma sensação gelada percorreu minha espinha. E eu soube. Ele foi atrás do homem. De alguma forma, ele o reconheceu. Sabia quem ele era. E agora, o pânico tomou conta de mim. Voltei correndo para dentro. Tranquei todas as portas e janelas. Como se isso pudesse me proteger. Como se qualquer coisa pudesse me proteger do que viria quando ele voltasse. As horas se arrastaram. O silêncio da noite era quebrado apenas pelo coachar distante dos sapos e pelo bater acelerado do meu coração. Cada minuto parecia uma eternidade. Lá pelas 3 da manhã, ouvi o motor do carro. Ele estava voltando. Me encolhi no canto mais escuro da sala, abraçando os joelhos, tentando me fazer invisível. A porta se abriu com um estrondo. Ele entrou, cambaleando não de bebida, mas de algo mais intenso, mais assustador. Seus olhos estavam vidrados, seu rosto contorcido numa máscara de ódio que eu nunca tinha visto antes. Você! Apontou o dedo para mim, a voz embargada. Você planejou isso. Você o chamou aqui. Não! Gritei, recuando ainda mais contra a parede. Eu nem sabia quem ele era. Ele apareceu do nada. Ele avançou, me agarrando pelos cabelos, me arrastando para o meio da sala. Mentirosa! Sempre soube que um dia isso aconteceria. Que eles viriam atrás de você. Que tentariam te levar de mim. Me solte! Implorei, tentando me soltar. Por favor, você está me machucando. Ele me jogou no chão com força. Foi quando notei que suas mãos estavam manchadas de vermelho. Não era lama. Não era tinta. Era sangue. O que você fez? Perguntei, a voz quase sumindo de terror. Ele olhou para as próprias mãos como se as visse pela primeira vez. Então riu. Uma risada doentia. Quebrada. O mesmo que fiz com os outros que tentaram te tirar de mim. O mesmo que farei com qualquer um que tentar. Meu coração parou. O que você fez com ele? Com meu tio? Seu rosto mudou. A surpresa substituindo brevemente a raiva. Então ele te contou? Aquele desgraçado teve tempo de te contar quem ele era? As lágrimas escorriam pelo meu rosto, sem que eu pudesse controlar. O que você fez com ele? Repeti, já sabendo a resposta. Ele não vai mais incomodar a gente. Respondeu simplesmente, como se falasse do tempo. Ninguém vai. Naquele momento, algo se quebrou dentro de mim. Toda a esperança que tinha florescido horas antes, murcha, e morreu. A possibilidade de liberdade, de descobrir minha verdadeira história, de encontrar minha família, tudo se foi num instante. Você o matou. Não era uma pergunta. Ele não respondeu. Não precisava. O sangue nas mãos, nas roupas, a expressão vazia. Tudo dizia o que as palavras não conseguiam. Agora temos que ir embora, disse de repente muito prático. Arrumar nossas coisas e sumir. Encontrar outro lugar, longe daqui. Não. A palavra saiu antes que eu pudesse pensar. Ele parou, me encarando como se não tivesse ouvido direito. O quê? Eu disse não.
Repeti, a voz firme apesar do medo. Não vou a lugar nenhum com você. Não depois disso. Ele ficou em silêncio por um momento, me estudando. Então sorriu de novo. Aquele sorriso que não alcançava os olhos. Você não entende, Maria. Isso não é um pedido. Não é uma escolha. Avançou para mim, mas desta vez eu estava preparada. Corri para a cozinha, agarrando a primeira coisa que encontrei. Uma frigideira de ferro. Quando ele entrou, balancei com toda a força. O metal atingiu o lado da cabeça dele com um som surdo. Ele cambaleou, atordoado, mas não caiu. Sangue começou a escorrer de um corte acima da sobrancelha. Por um instante pareceu confuso, quase magoado, como se não pudesse acreditar que eu tinha realmente o atacado. Então, o ódio voltou, mais forte que nunca. Você vai se arrepender disso. Rosnou, limpando o sangue do rosto. Vou te ensinar uma lição que você nunca vai esquecer. O que aconteceu a seguir é difícil de descrever. Há memórias que a mente bloqueia para se proteger. Dores tão grandes que não cabem em palavras. Tudo o que sei é que quando finalmente parou, eu estava caída no chão da cozinha, mal conseguindo respirar. Cada centímetro do meu corpo gritando de dor. Ele estava de pé, a respiração pesada, me olhando de cima. Agora você entende? Entende que não há escolha? Que você é minha e sempre vai ser? Não consegui responder. Não tinha mais força nem para chorar. Ele saiu da cozinha e voltou minutos depois com uma corda. Até você aprender a se comportar, vai ficar assim, disse, amarrando meus pulsos e tornozelo. Não podemos correr o risco de você tentar fugir enquanto arrumo nossas coisas. Me arrastou até o porão, um lugar escuro e úmido que eu sempre tinha pavor. Me jogou lá como um saco de batatas e trancou a porta. A escuridão era completa. O ar abafado cheirava a mofo e a coisas mortas há muito tempo. O chão de terra úmida grudava na minha pele machucada. E o silêncio. Um silêncio tão profundo que eu podia ouvir meu próprio coração lutando para continuar batendo. Foi ali, naquele porão escuro, amarrada e quebrada, que toquei o fundo do poço, que cheguei ao ponto mais baixo que um ser humano pode chegar. Não sei quanto tempo fiquei lá. Horas ou dias, não fazia diferença. Ouvia-o lá em cima, andando de um lado para outro, arrastando móveis, abrindo e fechando gavetas, preparando-se para fugir, para me levar para longe, para outro lugar isolado, onde ninguém nos encontraria, onde ninguém me encontraria. Em algum momento, a dor física deu lugar a algo pior. O vazio, um vazio tão profundo que parecia engolir tudo. A esperança, o medo, até mesmo a vontade de viver. Tudo foi tragado por aquele buraco negro dentro de mim. E foi nesse vazio que encontrei algo inesperado. Não era força, não era coragem. Era simplesmente a certeza de que não havia mais nada a perder. Quando você chega ao fundo do poço, só resta uma direção a seguir. Comecei a trabalhar nas cordas que prendiam meus pulsos, ignorando a dor quando elas cortavam minha pele já machucada. Virei e revirei os braços, tentando encontrar qualquer folga. Horas se passaram, até que senti uma das voltas afrouxar. Mais uma hora e consegui liberar uma das mãos. Com os dedos dormentes e ensanguentados, desamarrei os tornozelos. Tentei ficar de pé, mas minhas pernas tremiam demais. Engatinhei até a pequena janela de vidro grosso que ficava perto do teto do porão. A única fonte de luz, agora mostrando que era dia lá fora. Precisava quebrar aquele vidro. Era a minha única chance. Mas como? Tateei no escuro, procurando qualquer coisa que pudesse usar. Meus dedos encontraram algo duro no chão. Uma velha ferramenta de jardim. Um sacho enferrujado esquecido ali. Com toda a força que consegui reunir, bati contra o vidro. 1, 2, 3 vezes. Na quarta, ele rachou. Na quinta, quebrou. O ar fresco invadiu o porão, junto com a luz do sol. Arrastei-me até ficar embaixo da janela e comecei a chamar por ajuda. Primeiro em sussurros, depois mais alto, até estar gritando com toda a força dos meus pulmões. Socorro! Alguém me ajude! Por favor! Sabia que era inútil. Estávamos longe demais de qualquer vizinho. Ninguém me ouviria.
mas gritar era a única coisa que eu podia fazer. Foi então que ouvi. Motor de carro. Não um, mas vários. Vozes. Passos. Eles estavam vindo. A porta da casa se abriu com um estrondo. Ouvi gritos de "Polícia, parado!" E o som de correria. Um tiro. Depois outro. Depois silêncio. Depois, uma voz diferente, gritando meu nome. "Maria! Maria! Você está aí? Aqui!" Gritei de volta. A voz rouca. "No porão! Estou aqui!" A porta do porão foi arrombada. Luz inundou o espaço escuro. Um policial jovem entrou primeiro, depois outro. Seus rostos empalideceram quando me viram. "Meu Deus!" sussurrou um deles, cobrindo a boca com a mão. "Chamem uma ambulância! Agora!" Me cobriram com um cobertor, tentando não tocar nas feridas abertas. "Está tudo bem agora." Repeti. "Está segura." Acabou. Acabou. 2 palavras tão simples, mas que eu não conseguia acreditar. Quando me carregavam para fora, vi um corpo no chão da sala, coberto com um pano. E ao lado, um homem de cabelos grisalhos sendo atendido por paramédicos, sangue manchando suas roupas, mas consciente. Vivo. Nossos olhares se encontraram por um segundo antes que me levassem para a ambulância. Ele chorava. Eu também. No hospital, entre medicamentos para dor e exames, soube o que tinha acontecido. Meu tio não tinha morrido. Ferido gravemente, tinha conseguido arrastar-se até a estrada, onde um caminhoneiro o encontrou e chamou ajuda. Na delegacia, mal conseguindo falar, ele contou tudo. Quem eu era. Como tinha desaparecido ainda bebê. Como minha mãe tinha sido morta tentando me proteger. A polícia veio na manhã seguinte, como prometido, mas ele estava preparado. Atirou contra os policiais, que revidaram. Ele morreu ali mesmo, na sala da casa que tinha sido minha prisão por tantos anos. E eu renasci. Das cinzas daquela Maria quebrada e silenciada, emergiu outra. Uma que mal conhecia a própria história, que não sabia quem era de verdade, que tinha mais perguntas que respostas. Mas uma que, pela primeira vez em décadas, estava livre. Do hospital fui para um abrigo. Do abrigo para a casa do meu tio e sua família. Pessoas que eu nem sabia que existiam, que tinham procurado por mim por anos, que nunca tinham desistido. Os primeiros dias, semanas, meses de liberdade foram os mais difíceis da minha vida. Mais difíceis até que o cativeiro. Porque ser livre significa escolher, significa sentir, significa enfrentar a verdade, por mais dolorosa que seja. E a verdade, quando finalmente veio à tona, era pior do que qualquer pesadelo que eu pudesse imaginar. A verdade tem um jeito estranho de se revelar. Às vezes vem aos poucos, como gotas de chuva antes da tempestade. Outras vezes cai sobre a gente de uma vez, como uma enchente que arrasta tudo que estava no caminho. Foi assim comigo. Sentada na sala simples, mas aconchegante da casa do meu tio João, meu verdadeiro tio, irmão da minha mãe de sangue, eu ouvia a história da minha própria vida, como quem ouve um conto de terror sobre uma estranha. Sua mãe se chamava Aparecida, disse tio João, mostrando um retrato amarelado de uma mulher jovem com meu mesmo rosto, meus mesmos olhos. Ela tinha 19 anos quando você nasceu. Era tão jovem, tão cheia de sonhos. Toquei a fotografia com dedos trêmulos, sentindo uma conexão que ia além do sangue, além do tempo. Ali estava eu, em outro corpo, em outra vida. Ela te amava demais, Maria. Desde o primeiro dia. A voz dele embargou. Você era a alegria dela. E... meu pai? Perguntei. A palavra ainda estranha na minha boca. Pai. Uma palavra que sempre significou medo, dor, controle. Poderia significar outra coisa? Tio João trocou olhares com sua esposa, tia Conceição, que segurava minha mão como se temesse que eu desaparecesse de novo. Seu pai biológico era um rapaz da cidade. Ele não quis assumir a responsabilidade quando soube da gravidez. Abandonou sua mãe. Respirei fundo, absorvendo aquela informação. Então eu nunca tinha conhecido meu verdadeiro pai. Aquele homem, o monstro que me manteve presa por tantos anos,
Não tinha nenhum vínculo de sangue comigo. E como ele me pegou? Não conseguia dizer o nome dele. Não sabia nem se o nome que conhecia era verdadeiro. Tio João passou a mão pelos cabelos grisalhos, parecendo subitamente mais velho. Ele era conhecido na região. Trabalhava como ajudante nas fazendas, fazia bicos. Ninguém sabia muito sobre seu passado. Alguns diziam que tinha vindo do norte, outros que tinha passado um tempo na cadeia. Ele fez uma pausa, como se organizasse os pensamentos. Ele começou a aparecer por aqui, a observar sua mãe, a oferecer ajuda com você, que era só um bebê. Aparecida estava sozinha, o pai tinha rejeitado, a família... Bem, nós não fomos compreensivos no início. Tia Conceição apertou minha mão. Sua mãe era muito jovem, Maria. Cometeu erros, como todos nós. Mas ela te amava mais que tudo. No início, ele parecia apenas um homem solitário querendo ajudar. Continuou tio João. Chegou a morar um tempo aqui perto. Fazia serviços para sua mãe. Consertava coisas na casa, trazia comida, cuidava de você às vezes. Tentei imaginar aquele homem que só conheci como meu torturador em outro papel. Cuidando de um bebê, ajudando uma mãe solteira. Parecia impossível. Mas logo começou a ficar possessivo. A voz do meu tio endureceu. Queria controlar para onde sua mãe ia, com quem falava. Dizia que era para proteger vocês duas. Mas Aparecida começou a ficar assustada. Ela decidiu se afastar dele. Foi quando as ameaças começaram. Ele dizia que se não podia ter a família dele, ninguém teria. Sua mãe veio me procurar, finalmente. Eu tinha me afastado quando ela engravidou. Disse coisas horríveis. Ele parou, engolindo o choro. Meu maior arrependimento. Quando ela finalmente pediu ajuda, era tarde demais. Ela voltou para casa naquela noite para arrumar as coisas, planejando fugir com você para a casa da nossa tia, em outro estado. Mas ele já estava lá, esperando. Fechei os olhos, sentindo um nó na garganta. Ele a matou. Não era uma pergunta. Tio João assentiu, as lágrimas escorrendo livremente agora. Os vizinhos ouviram os gritos, mas quando a polícia chegou, ela já estava morta. E você e ele tinham desaparecido. Procuramos por toda parte, acrescentou tia Conceição. Durante anos. A polícia logo desistiu, disse que era mais um caso perdido. Mas seu tio nunca desistiu. Seguia qualquer pista, qualquer rumor de um homem sozinho com uma menina pequena. Como você me encontrou? Perguntei, ainda tentando organizar todas as peças daquele quebra-cabeça terrível. Foi por acaso. Ele respondeu. Um cliente na minha oficina comentou sobre um homem estranho, que vivia isolado com uma esposa muito jovem. Disse que tinha visto quando foi entregar uma encomenda na região. A descrição batia. E o mais importante, disse que a moça tinha uma marca de nascença no pulso, como uma pequena meia-lua. Instintivamente toquei a marca no meu pulso direito. Uma marca que ele sempre mandava eu esconder, dizendo que era feia e do diabo. Eu sabia que era você. A voz do meu tio falhou. Sua mãe tinha a mesma marca. E você, quando bebê também. O silêncio caiu sobre nós três, pesado com o peso de tantos anos perdidos, de tantas dores. Quantos anos eu tinha quando ele me levou? Perguntei finalmente. 11 meses, respondeu tia Conceição. Mal tinha começado a andar. 11 meses. Eu não era nem uma criança completa quando fui arrancada da minha mãe, da minha família, da minha vida. Todas as memórias que eu tinha, ou achava que tinha, da mulher que chamei de mãe, da infância antes dele, todas eram falsas, implantadas, fabricadas. Quem era a mulher a que eu chamava de mãe? A que morreu quando eu era pequena? Tio João balançou a cabeça. Não sabemos ao certo. A polícia acredita que pode ter sido outra vítima dele. Talvez alguém que ele usou para ajudar a criar você, enquanto era bebê. E depois não precisou completar. Eu sabia o que acontecia com as pessoas que ele não precisava mais. Nos dias seguintes, mais detalhes da história vieram à tona. A investigação policial revelou um rastro de horror ainda maior do que imaginávamos. Ele não era meu pai. Ele não era meu marido. Ele era meu sequestrador,
meu captor, meu carcereiro. E eu não fui a única. As fotos que encontrei anos atrás não eram fantasia. Outras meninas passaram pelo mesmo pesadelo antes de mim. Algumas fugiram. Outras... Bem, a polícia ainda estava escavando o terreno ao redor da casa. A casa. Minha prisão por tantos anos. O delegado me mostrou fotos dela, agora cercada de faixas amarelas de isolamento. Parecia menor, mais frágil do que na minha memória. Como algo tão comum podia conter tanto horror? Seu depoimento vai ser fundamental para fechar este caso, disse o delegado. Um homem de meia idade com olhos cansados que já tinham visto demais. Quando se sentir pronta, claro. Eu nunca me sentiria pronta. Como se prepara para reviver décadas de pesadelo? Para contar em detalhes clínicos cada humilhação, cada dor, cada pequena morte diária? Mas eu faria. Por minha mãe, que morreu tentando me proteger. Pelas outras que vieram antes de mim. E por mim mesma, a menina que fui. A mulher que nunca tive chance de ser. Uma assistente social chamada Helena me visitava regularmente. Com paciência infinita. Ela me ajudava a dar pequenos passos nesse novo mundo da liberdade. Trauma não é algo que se supera, Maria. Ela me disse certa tarde. É algo que se carrega, que se aprende a viver com ele. Como uma cicatriz, vai sempre estar lá, mas não precisa definir quem você é. Era difícil acreditar nisso. Difícil não me ver como apenas a soma das minhas feridas. Eu não sabia quem era sem o medo, sem a dor. Não conhecia Maria sem ele. As noites eram as piores. Mesmo agora, em um quarto limpo e seguro, com a porta que eu mesma podia trancar por dentro, o terror voltava nas sombras. Acordava gritando, achando que ainda estava no porão, que tudo tinha sido apenas um sonho cruel de liberdade. Tia Conceição vinha correndo, me abraçava como se eu fosse uma criança, embalava até que os soluços parassem. Você está segura, repetia. Você está em casa. Casa. Outra palavra que estava reaprendendo. Certo dia, chegou uma caixa. Encontramos na delegacia, explicou o oficial que a trouxe. São coisas da sua mãe que ficaram guardadas como evidência todos esses anos. Achamos que você gostaria de ter. Dentro, havia um terço de contas azuis. Um caderno com anotações sobre o bebê que ela esperava. Um pequeno vestido branco de batizado que eu devia ter usado. E um envelope com minha certidão de nascimento original. Não era Maria. Maria Antônia Ribeiro era um nome que ele inventou. Uma identidade falsa para uma pessoa roubada. Meu verdadeiro nome, escolhido pela minha mãe, era Cecília. Cecília Oliveira Santo. Olhei para aquele pedaço de papel oficial como se pudesse me dizer quem eu realmente era. Cecília, um nome bonito, cheio de música. Um nome que nunca tive chance de atender quando chamado com amor. O que você acha? Perguntou tio João, observando minha reação. Quer ser chamada pelo seu nome verdadeiro agora? Pensei por um longo tempo. Não sei quem é Cecília. Respondi finalmente. Conheço apenas Maria. A Maria que sobreviveu. A Maria que conseguiu sair daquele porão. Ele assentiu, compreensivo. Você pode ser quem quiser agora. É sua escolha. Escolha. Outra palavra nova no meu vocabulário. Nos meses seguintes, aprendi mais sobre minha mãe verdadeira. Aparecida era professora primária. Amava literatura, escrevia poemas. Sonhava em me ver formada um dia. Uma mulher independente, livre, como escreveu no diário. Livre. Era isso que eu estava tentando ser agora. Aprendendo a andar sem correntes, a respirar sem medo, a existir sem me esconder. A justiça seguiu seu curso. Mesmo com ele morto, o caso continuou. Cada evidência coletada, cada corpo encontrado, cada identificação feita, era uma pequena vitória contra o esquecimento, contra a impunidade. Meu depoimento durou dias, horas e horas relembrando cada detalhe, revivendo cada horror. Mas dessa vez, eu não estava sozinha. Tinha uma equipe de apoio. Psicólogos, assistentes sociais, advogados, minha família recém-descoberta. Seu testemunho vai ajudar a fechar um dos maiores casos de sequestro
e cárcere privado da história do estado, disse o promotor quando terminamos. Você é muito corajosa, senhora. Senhora, não menina. Não essa aí. Senhora. Um reconhecimento da minha humanidade, da minha dignidade. Foi quando tomei uma decisão. Uma escolha. Minha escolha. Quero estudar. Anunciei para tio João e tia Conceição numa noite. Quero aprender tudo o que não pude antes. Eles trocaram olhares surpresos. Depois sorriram. Claro, disse tio João. O que você quer estudar primeiro? Tudo, respondi com uma certeza que não sentia há décadas. Quero começar do básico e ir até onde conseguir. Quero saber ler direito, fazer contas, conhecer história, ciência. Quero entender o mundo que perdi. Na semana seguinte, comecei aulas com uma professora particular que vinha à casa. Dona Edith, uma senhora aposentada de sorriso gentil e paciência infinita. Começamos com o básico, reforçando a leitura e escrita que eu tinha aprendido de forma precária nos poucos anos de escola. Você aprende rápido, ela comentou, surpresa com o meu progresso. Tem uma mente ágil. Uma mente ágil. Eu que por anos tinha sido chamada de burra, de lenta, de inútil. Eu que acreditei nessas palavras até elas se tornarem parte de mim. Cada pequeno elogio da professora era como água para uma planta murchando. Cada nova habilidade conquistada. Um tijolo na reconstrução da minha identidade. Nas sessões de terapia, outra novidade na minha vida. Aprendi a nomear o que tinha vivido. Sequestro, cárcere privado, abuso psicológico, violência doméstica. Palavras técnicas para horrores muito reais. O que aconteceu com você tem nome, explicou doutora Marta, minha terapeuta. E nomeando. Tiramos um pouco do poder que tem sobre nós. Lentamente fui reconstruindo não apenas o passado, mas também um futuro possível. Um dia de cada vez, um pequeno ato de coragem de cada vez. A primeira vez que saí sozinha para comprar pão na padaria da esquina, as pernas tremendo, o coração disparado, o suor frio. Mas fui. E voltei. E no dia seguinte foi um pouco mais fácil. A primeira vez que dormi uma noite inteira sem pesadelos. A primeira vez que consegui falar sobre o que aconteceu sem chorar. A primeira vez que olhei no espelho e reconheci a pessoa que me olhava de volta. Pequenas vitórias que juntas formavam algo maior. Uma revolução silenciosa. Uma liberdade conquistada passo a passo. Num domingo de manhã, 6 meses depois do resgate, tio João me convidou para um passeio. Fomos até o cemitério da cidade. Paramos diante de uma lápide simples. Aparecida Oliveira Santos. 1948-1968. Amada filha, mãe e irmã. Que Deus a tenha em sua glória. Nunca trouxe você aqui, ele disse, colocando o braço ao redor dos meus ombros. Achei que talvez estivesse pronta agora. Ajoelhei-me diante da sepultura da mulher que me deu à luz, que morreu tentando me salvar. A mãe que nem tive chance de conhecer. Oi, mãe! Sussurrei, as lágrimas descendo livremente. Demorei, mas estou aqui. Naquele momento, algo mudou dentro de mim. Como se uma peça que faltava finalmente encontrasse seu lugar. Não era um fim para a dor. Essa, sabia agora, sempre estaria comigo de alguma forma. Mas era um começo de algo novo. Um reconhecimento do passado e uma promessa para o futuro. Levantei-me, enxuguei as lágrimas e olhei para meu tio. Estou pronta para ser Cecília agora. Ele sorriu, os olhos marejados. Bem-vinda de volta, Cecília. Ali, diante do túmulo da minha mãe, senti algo que não reconheci de imediato. Um calor no peito. Uma leveza inesperada. Demorei para entender o que era. Era a esperança. Não a esperança desesperada dos anos de cativeiro. Aquela que dói como uma ferida aberta. Mas uma esperança madura, realista. A esperança de quem conheceu o pior do mundo e ainda assim escolhe acreditar que pode haver algo melhor. Eu não era mais apenas a menina sequestrada, a mulher prisioneira, a vítima de uma história de horror. Eu era Cecília, filha de Aparecida, sobrinha de João
e Conceição. Uma mulher com um passado doloroso, sim, mas também com um futuro em aberto. A virada não foi um momento único, percebi então. Não foi apenas o resgate, ou descobrir a verdade, ou reencontrar minha família. A virada estava acontecendo todos os dias, em cada escolha, em cada pequeno ato de coragem, em cada vez que eu dizia não, quando queria dizer não, em cada vez que eu dizia sim para a vida. Mesmo com medo, a virada era eu, reconstruindo-me das cinzas de tudo que ele tentou destruir. Assumir o nome Cecília foi como nascer de novo aos 43 anos, uma segunda chance que eu nunca imaginei ter. Mas reconstruir uma vida depois de décadas perdidas não acontece da noite para o dia. É um processo lento, às vezes doloroso, cheio de tropeços e recomeços. O primeiro ano de liberdade foi o mais difícil. Parece contraditório, não é? Mas é que dentro daquela casa, por mais terrível que fosse, eu sabia as regras. Sabia o que esperar, como sobreviver. No mundo lá fora, tudo era novo, assustador, imprevisível. Coisas simples que qualquer pessoa faz sem pensar eram montanhas enormes para mim. Atender um telefone, fazer compras sozinha, conversar com estranhos. Cada pequena atividade exigia uma coragem que eu precisava reunir gota a gota, dia após dia. Você não precisa conquistar o mundo todo de uma vez, dizia a doutora Marta nas nossas sessões semanais de terapia. Pequenas vitórias, um dia de cada vez. E assim fui fazendo. Segunda-feira consegui ir até a padaria sozinha. Terça, troquei algumas palavras com a vizinha. Quarta, li um capítulo inteiro de um livro. Pequenas vitórias que, somadas, começavam a dar forma a uma vida nova. A educação formal foi importante, mas logo percebi que eu precisava trabalhar. Não apenas pelo dinheiro, mas para me sentir útil, produtiva, para provar para mim mesma que podia contribuir com algo para o mundo. O que você sabe fazer? Perguntou o tio João, tentando me ajudar a encontrar um caminho. Pensei por um momento. Sei limpar, cozinhar, cuidar de plantas e tenho mãos fortes. Respondi, olhando para minhas mãos calejadas por décadas de trabalho forçado. Não tenho medo de trabalho pesado. Era verdade. Se tinha uma coisa que aqueles anos me ensinaram, foi a resistência física. E talvez fosse essa a chave para minha reconstrução. Transformar o que tinha sido instrumento da minha prisão em ferramenta da minha libertação. Meu primeiro trabalho foi como faxineira em uma escola. Esfregar pisos, limpar banheiros, tirar pó. Trabalho que muita gente acha humilhante, mas que para mim tinha outro significado. Cada movimento era meu. Cada decisão era minha. Ninguém gritava ordens. Ninguém me punia se algo não estivesse perfeito. A senhora capricha mesmo, hein? Comentou a diretora depois de 2 semanas. Nunca vi essa escola tão limpa. Sorri, sentindo um orgulho que nunca tinha experimentado antes. Era pouco, era simples, mas era uma conquista minha. Com o salário, o primeiro dinheiro que ganhei na vida, comprei um vestido vermelho. Ele nunca me deixava usar cores vivas. Dizia que eram cores de mulher da vida. No sábado à tarde, vesti meu vestido novo e fui tomar um sorvete na praça da cidade. Sozinha, livre, vestida de vermelho vivo. Você está linda, disse uma senhora desconhecida que passava. Por um momento não soube como reagir. Elogios eram território desconhecido para mim. Mas consegui sorrir e agradecer. Depois de 6 meses na escola, soube que a prefeitura estava contratando jardineiros para o parque municipal. Sempre tive jeito com plantas. Era uma das poucas coisas que me davam alguma alegria naquela casa. Cuidar das rosas que ele exigia que eu mantivesse perfeitas. Acha que tenho chance? Perguntei ao tio João. Claro que tem. Nunca vi ninguém com tanto jeito para fazer as coisas crescerem como você. O trabalho no parque era mais pesado, mais exigente fisicamente. Cavar, podar, carregar sacos de terra e adubo. Sob o sol quente, com as mãos afundadas na terra, eu sentia uma conexão com o mundo que tinha me sido negada por tanto tempo. A senhora tem mão boa,
disse seu Osvaldo, o jardineiro-chefe, observando como as mudas que eu plantava sempre vingavam. Onde aprendeu? Aprendi sozinha, respondi. Não havia necessidade de entrar em detalhes. Não ali, naquele jardim cheio de vida e luz, as pessoas do parque, os outros jardineiros, os guardas, as mães que levavam os filhos para brincar, foram se tornando quase como uma família estendida. Cumprimentos diários, conversas simples sobre o tempo, sobre as plantas, sobre a vida. Pequenas interações que iam reconstruindo minha capacidade de confiar, de me conectar. Dona Cecília, conta aquela história de novo, do beija-flor que fez ninho no jasmim. Pediam as crianças quando me viam, e eu contava, maravilhada não apenas com os beija-flores, mas com o fato de que alguém queria ouvir o que eu tinha a dizer. Aos poucos, meu corpo foi mudando. Os braços, antes frágeis, ganharam músculos definidos de quem carrega peso todos os dias. A pele, antes pálida de tanto encarceramento, bronzeou-se com o trabalho ao ar livre. As costas, que carregavam cicatrizes físicas e emocionais, fortaleceram-se com o trabalho constante. Era como se, através do trabalho físico, eu estivesse reclamando meu próprio corpo, retomando posse dele, não mais como um objeto de posse de outra pessoa, mas como meu instrumento de relação com o mundo. No segundo ano, tio João me ajudou a comprar uma pequena moto. Aprender a pilotar aos 44 anos não foi fácil. Caí algumas vezes, machuquei os joelhos, senti medo, mas a sensação de liberdade quando finalmente consegui, o vento no rosto, a estrada aberta, o poder de ir e vir quando quisesse, valia cada hematoma. Agora podia ir trabalhar sozinha, sem depender de caronas ou do ônibus que passava raramente. Podia fazer compras na cidade vizinha, visitar lugares que nunca tinha conhecido, simplesmente sentir a liberdade do movimento sem restrições. Cuidado na estrada, dizia tia Conceição todas as manhãs. O rosto uma mistura de orgulho e preocupação. Sempre! Respondia eu já colocando o capacete. E era verdade. Depois de sobreviver ao que sobrevivi, não ia desperdiçar minha liberdade recém-conquistada com imprudências. Aos 46 anos, aluguei meu primeiro canto. Não era muito. Um quarto com banheiro no fundo do terreno de uma casa de família. Mas era meu. Um lugar onde as regras eram minhas. Onde podia trancar a porta por dentro para me proteger, não por fora para me prender. A mudança foi um momento agridoce. Tio João e tia Conceição tinham se tornado meu porto seguro, minha rocha. Deixar a casa deles era assustador, mas também necessário. Estamos sempre aqui, disse tio João, ajudando a carregar o colchão novo. A qualquer hora, por qualquer motivo. Eu sei, respondi abraçando-o com força. Vocês são minha família. Sempre serão. Naquela primeira noite sozinha, sentei na pequena varanda improvisada. Apenas um banquinho na frente da porta, olhando as estrelas. As mesmas estrelas que eu observava pela fresta da janela naquela casa de horrores, sonhando com uma liberdade que parecia impossível. Era estranho estar sozinha agora, mas de um jeito bom. A solidão escolhida é muito diferente do isolamento forçado. Uma nutre, a outra destrói. Com o tempo, fui enchendo meu pequeno espaço de coisas que me davam alegria. Plantas, muitas plantas, que cresciam fortes e livres como eu estava tentando crescer. Um rádio velho que tocava música o dia todo. Fotografias, da minha mãe que nunca conheci, do meu tio e tia que me devolveram uma família, dos colegas de trabalho com quem comecei a criar laços. E cores. Muitas cores. Cortinas amarelas, almofadas azuis, flores em vasos coloridos, um arco-íris para espantar as sombras cinzentas do passado. No parque, meu trabalho ganhou reconhecimento. O jardim de rosas que cuidei desde o início se tornou o mais bonito da cidade, atraindo visitantes até de outros municípios. A senhora tem que ensinar seu segredo, disse o secretário de turismo durante uma visita. Nunca vi rosas assim. Não havia segredo. Apenas cuidado, paciência e um conhecimento que tinha sido forçada a adquirir, mas que agora usava por escolha própria.
Comecei a dar pequenas aulas de jardinagem nos fins de semana. No início, apenas para algumas senhoras que frequentavam o parque e queriam aprender a cultivar suas próprias flores. Depois, para grupos maiores, inclusive crianças da escola onde eu tinha começado como faxineira. Hoje vamos aprender sobre rosas, dizia eu, cercada por rostos atentos e interessados. Elas são como gente. Precisam de cuidado, de espaço para crescer. E mesmo quando a gente poda, elas voltam mais fortes. Era uma metáfora da minha própria vida, claro. Eu também tinha sido podada, cortada até quase a raiz. Mas estava brotando de novo, florescendo. Uma vez por mês, ia ao grupo de apoio na igreja. No início, apenas ouvia. Sentada no círculo de cadeiras, abraçando meu corpo como se ainda precisasse me proteger, deixava as histórias das outras mulheres me envolverem. Histórias diferentes da minha, em detalhes, mas iguais na essência. O medo, a vergonha, o silêncio, a culpa que não era delas. Você nunca fala, Cecília, comentou uma das participantes depois de algumas semanas. Não precisa falar se não quiser, mas estamos aqui para ouvir também. Na semana seguinte, contei um pedaço da minha história. Não tudo, nunca tudo seria impossível. Mas o suficiente. O silêncio na sala era pesado quando terminei. Então, uma das mulheres se levantou e me abraçou. Depois outra. E outra. Um círculo de braços e lágrimas compartilhadas. Se você sobreviveu a isso, disse uma delas, segurando minhas mãos calejadas, então eu posso sobreviver ao que passei. Você me dá esperança. Esperança. Era isso que eu podia oferecer. Não conselhos técnicos ou soluções mágicas. Apenas a prova viva de que é possível sobreviver ao pior e ainda encontrar razões para continuar. No terceiro ano, surgiu uma oportunidade que mudaria tudo. A prefeitura estava criando uma horta comunitária em um terreno abandonado para fornecer verduras e legumes para as escolas municipais. Precisavam de alguém que entendesse de plantas e soubesse trabalhar a terra. Você deveria se candidatar, sugeriu seu Osvaldo. Tem mais conhecimento que qualquer um aqui. Hesitei. Era uma responsabilidade muito maior do que cuidar de flores. Envolveria planejar plantios, organizar colheitas, talvez até coordenar voluntários. Eu, que por tanto tempo fui proibida de tomar qualquer decisão, teria agora que tomar muitas. E se eu não conseguir? Perguntei ao tio João. E se conseguir? Ele devolveu com aquele sorriso gentil. Só vai saber se tentar. Reuni coragem e me candidatei. A entrevista foi assustadora. Nunca tinha feito uma antes. Minhas mãos tremiam. Minha voz falhava. Mas quando começaram a perguntar sobre plantas, sobre ciclos de plantio, sobre como aproveitar melhor o espaço, as palavras fluíram naturalmente. Uma semana depois, recebi a notícia. O trabalho era meu. O terreno da horta comunitária era maior que tudo que eu já tinha trabalhado. 1 hectare inteiro que precisava ser preparado, arado, plantado. Nos primeiros dias, olhando para aquela extensão de terra, senti o mesmo medo que sentira ao sair do hospital, após o resgate. A imensidão das possibilidades, o peso da responsabilidade. Mas como tinha aprendido, comecei com pequenos passos. Hoje, este pedaço de terra. Amanhã, aquele. Um dia de cada vez, uma conquista de cada vez. Logo o trabalho exigiu ajuda. Voluntários começaram a lá aparecer. Aposentados com tempo livre, estudantes cumprindo horas sociais, mulheres do grupo de apoio, buscando um lugar para reconstruir suas próprias forças. Como fazemos isso, Dona Cecília? Perguntavam, e eu explicava. Com paciência, com respeito, nunca como ordens, sempre como ensinamentos. Era estranho estar do outro lado. Ser quem orienta, quem decide, quem lidera. Às vezes me pegava pedindo desculpas por dar instruções, um reflexo de tantos anos sendo punida por qualquer iniciativa. Mas aos poucos, encontrei meu estilo. Uma liderança gentil, que reconhecia o valor de cada contribuição, que agradecia em vez de exigir. A horta floresceu. Em 6 meses, já fornecia verduras para 3 escolas municipais.
em 1 ano, para todas as 7. Alfaces, tomates, cenouras, beterrabas, couve. A terra generosa devolvia multiplicado tudo o que plantávamos nela. As crianças nunca comeram tão bem, comentou uma merendeira durante uma visita à horta. E o melhor é que elas sabem de onde vem a comida. Algumas até vieram aqui ajudar a plantar. Isso me deu uma ideia. Por que não trazer as crianças regularmente? Ensinar a elas o que eu sabia, mostrar como a comida cresce, como a natureza funciona? Propus o projeto à Secretaria de Educação. Aulas práticas de jardinagem e alimentação saudável para os alunos das escolas municipais. 1 vez por semana, cada turma viria à horta para aprender e ajudar. Para minha surpresa, aprovaram imediatamente. E assim, aos 48 anos, me tornei uma espécie de professora. Não de matérias tradicionais, mas de algo igualmente importante. Como cultivar alimento, como respeitar a terra, como trabalhar junto. Dona Cecília, olha, minha sementinha nasceu! Gritou um menino de 6 anos, pulando de alegria ao ver o primeiro broto da semente que tinha plantado semanas antes. Ajoelhei-me ao lado dele, sentindo a mesma emoção. A vida emergindo da terra, insistente, resiliente, como eu mesma tinha emergido das profundezas do meu próprio inferno. É assim mesmo, respondi sorrindo. A gente planta, cuida, espera. E quando menos espera, ela brota e cresce. Nos anos seguintes, a horta se expandiu. Ganhamos um segundo terreno, depois um terceiro. Começamos a vender o excedente para restaurantes locais, gerando renda que era reinvestida no projeto. Eu já não trabalhava sozinha. Tinha uma equipe. Pessoas que vinham pelo salário, pelo propósito, pela companhia. Pessoas que não me viam como vítima, mas como líder. Como alguém que sabia o que estava fazendo, que tinha conhecimento valioso para compartilhar. Meu corpo, depois de anos de trabalho ao ar livre, era forte e resistente. As dores ainda vinham. Cicatrizes antigas que protestavam em dias de chuva. Joelhos que rangiam ao me ajoelhar para plantar. Mas eram dores honestas agora. Dores de uma vida vivida em movimento, em propósito, em liberdade. Aos 50 anos olhei para trás e vi quanto caminho tinha percorrido. Da prisioneira aterrorizada à mulher independente que gerenciava hectares de terra produtiva. Da vítima silenciada à voz que ensinava e inspirava. Da pessoa que não sabia quem era a Cecília que agora conhecia seu valor. O trauma nunca desapareceu completamente. Doutora Marta estava certa. Não era algo a superar, mas a integrar. As cicatrizes estavam lá, visíveis e invisíveis. Os pesadelos ainda vinham, menos frequentes, mas ainda vívidos. Certos barulhos, cheiros, situações ainda podiam me paralisar por um momento. Mas aprendi a conviver com isso. A reconhecer os gatilhos, a desenvolver estratégias para acalmar o pânico, a pedir ajuda quando precisava, a não ter vergonha da minha história, mas também a não deixar que ela me definisse por completo. Você é uma mulher incrível, Cecília, disse-me uma jovem voluntária certo dia. Tão forte, tão sábia. Sorri, pensando em toda a jornada que me trouxe até ali. A gente fica forte quando não tem escolha, respondi. Mas a verdadeira força está em escolher seguir em frente, mesmo quando seria mais fácil desistir. Era isso que eu tinha feito. Escolhido, a cada dia, a cada momento, seguir em frente. Plantar novas sementes. Cultivar novas possibilidades. Crescer em direção à luz, mesmo depois de décadas na escuridão. A terra me ensinou que não importa quão brutal seja o inverno, a primavera sempre retorna. Que mesmo o campo mais devastado pode florescer de novo, com cuidado e tempo. Que as raízes mais profundas são aquelas que enfrentaram as maiores resistências. E assim, com as mãos na terra e o coração finalmente livre, eu continuei minha reconstrução. Não como a menina que poderia ter sido se nada daquilo tivesse acontecido. Não como a mulher quebrada que ele tentou criar. Mas como Cecília, jardineira, professora,
sobrevivente, dona da própria história, do próprio corpo, da própria vida. A terra que um dia abrigaria meu corpo receberia uma mulher que viveu em seus próprios termos, pelo menos na segunda metade da vida. E isso, por si só, já era uma vitória maior do que qualquer uma que um dia ousei sonhar naquela casa de horrores. Estou com 74 anos agora. Os cabelos brancos, as mãos nodosas de artrite, as pernas que já não me carregam com a mesma firmeza de antes. O tempo passou mais rápido do que eu poderia imaginar, naqueles dias escuros em que cada minuto parecia uma eternidade. Sentada na varanda da minha pequena casa, sim, consegui comprar minha própria casa, com o suor do meu trabalho. Olho para o jardim que plantei com estas mesmas mãos. Rosas vermelhas, amarelas, brancas. Girassóis que seguem o sol como eu segui a liberdade. Hortaliças que ainda cultivo, mesmo em menor escala. Não escolhi esta história. Se pudesse, teria escolhido uma vida comum, com pais amorosos, uma infância normal, as descobertas da juventude no tempo certo. Teria escolhido conhecer o amor verdadeiro, talvez ter filhos, ver eles crescerem. Uma vida sem cicatrizes, sem pesadelos, sem décadas roubadas. Mas esta foi a vida que me coube. E hoje, olhando para trás, posso dizer que a carrego com dignidade. Talvez você esteja se perguntando se encontrei felicidade depois de tudo. Felicidade é uma palavra complicada para alguém como eu. Não sei se alguma vez senti aquela alegria despreocupada que vejo nos rostos de pessoas que não conheceram o horror de perto. O que encontrei foi paz. Uma paz conquistada dia após dia, com muita luta, muitas lágrimas, muito trabalho. Uma paz que não apaga o passado, mas que me permite viver com ele sem que ele me destrua. Encontrei propósito também. Nas plantas que cultivei, nas pessoas que ajudei, nos jovens que ensinei. Por 25 anos, cuidei da horta comunitária até me aposentar. Vi crianças que começaram plantando sementinhas se tornarem adultos, que traziam seus próprios filhos para aprender o mesmo. Um ciclo de vida que me incluiu, mesmo depois de tantos anos excluída. E encontrei conexões, não apenas com meu tio João e tia Conceição, que já partiram há alguns anos, descansando juntos no mesmo cemitério onde minha mãe está enterrada, mas com amigos, colegas de trabalho, mulheres do grupo de apoio. Pessoas que me conheceram não como a mulher do cativeiro, mas como Cecília, a jardineira, a professora, a amiga. Como você conseguiu? Como não ficou amarga depois de tudo? Me perguntam às vezes, especialmente os mais jovens, que parecem ver em mim algum tipo de sabedoria que não sei se possuo. A verdade é que fiquei amarga, sim. Houve dias, meses, anos de raiva. Raiva dele, do mundo que não me encontrou, de mim mesma por não ter fugido antes. Uma raiva que queimava por dentro, que às vezes ainda queima. Mas aprendi que raiva é como fogo. Pode te consumir, ou pode ser combustível. Escolhi usar a minha como combustível, para trabalhar mais, para ajudar mais, para viver mais intensamente cada momento de liberdade que me foi concedido tardiamente. E aprendi a perdoar também. Não ele. Alguns crimes estão além do perdão humano. Mas perdoei o mundo, por ser imperfeito. Perdoei as pessoas que viram sinais, mas não fizeram nada. Porque o medo paralisa. Perdoei a mim mesma, por ter sobrevivido quando outras não conseguiram. Houve momentos de alegria pura também. Quero que saiba disso. A alegria de sentir a chuva no rosto, depois de anos vendo-a, apenas pela janela. A alegria de nadar em um rio pela primeira vez, aos 52 anos, sentindo a água me envolver como um abraço líquido. A alegria de ver uma semente que plantei virar alimento. De ver uma criança aprender algo que ensinei. De ver o sol nascer e saber que posso ir para onde quiser, fazer o que quiser, com as horas que se seguem. Pequenas liberdades que muitos consideram banais, mas que para mim eram, e ainda são, milagres diários. Nunca me casei. Nunca tive filhos. Algumas feridas são profundas demais. Algumas perdas não podem ser recuperadas. Por muito tempo,
Achei que isso me fazia menos mulher, menos completa. Mas com o tempo entendi que cada vida tem seu próprio formato, sua própria completude. Tive amor, sim. Não o amor romântico dos livros e filmes, mas o amor solidário das amigas que me seguraram nas noites ruins. O amor paternal do meu tio, maternal da minha tia, que me ensinaram que família é quem nos acolhe, não apenas quem compartilha nosso sangue. O amor das crianças da horta que corriam para me abraçar sem medo, sem saber que houve um tempo em que eu tremia ao menor toque. E, finalmente, o amor próprio. O mais difícil de conquistar, depois de décadas ouvindo que não valia nada, que era menos que nada, que deveria agradecer por ter um teto e comida, mesmo que viessem com tanto sofrimento. Aprendi a amar esta mulher imperfeita, quebrada e remendada, que sobreviveu, que plantou, colheu, ensinou, ajudou, que respirou o ar da manhã e sentiu o sol da tarde, e agradeceu por cada momento disso. Nos últimos anos comecei a falar mais abertamente sobre minha história, não apenas no grupo de apoio, mas em escolas, em eventos sobre violência doméstica, em qualquer lugar onde acreditasse que minhas palavras pudessem fazer diferença. A senhora não tem vergonha de contar essas coisas tão pessoais? Perguntou-me uma vez uma jovem repórter. A vergonha, respondi. Nunca foi minha para carregar. Era dele. Só dele. Levei tempo para entender isso. Que as vítimas carregam uma vergonha que não lhes pertence. Que o silêncio protege os monstros, não aqueles que sofreram nas mãos deles. Falar é libertador. E se minha voz, agora trêmula de velhice, puder ajudar uma única mulher a reconhecer os sinais de abuso, a sair antes que seja tarde demais, a não culpar a si mesma pelo que outros fizeram a ela, então cada palavra vale a pena. Um dos momentos mais poderosos da minha vida foi quando uma mulher jovem, não mais que 30 anos, veio até mim após uma palestra. Trazia nos braços uma menina pequena, talvez de 3 anos. Esta é minha filha, disse ela com lágrimas nos olhos. Eu ia voltar para meu ex-marido. Ele me batia, mas dizia que tinha mudado, que seríamos uma família de novo. Então ouvi a senhora falar no rádio sobre como começou, sobre os sinais. Era a mesma história, os mesmos padrões. Decidi não voltar. Hoje tenho uma vida nova, um emprego, amigos. E minha filha está segura. Ela colocou a menina no chão, que correu para me abraçar, sem medo, sem hesitação. Obrigada, disse a mulher. Naquele momento senti que talvez todo o sofrimento tivesse algum propósito, afinal. Não um propósito divino ou cósmico. Nunca consegui acreditar em um Deus que permitiria tanta dor, mas um propósito que eu mesma tinha criado, transformando a cicatriz em testemunho, a dor em alerta, o passado em lição. Sei que não estarei aqui por muito mais tempo. Os médicos dizem que meu coração está cansado, que trabalhei demais, vivi intensamente demais os anos que tive, como se pudesse ser diferente, depois de ter perdido tantos. Não tenho medo da morte. Tive medo da vida por tanto tempo que, quando finalmente aprendi a viver sem medo, a morte se tornou apenas mais uma passagem, um último portal para atravessar. O que me dói é saber que há ainda tantas Marias, tantas Cecílias por aí, presas em casas que são prisões, em relacionamentos que são cárceres, em vidas que são apenas sobrevivência. Para vocês eu digo, há um mundo além dessas paredes. Há pessoas que ajudarão, se vocês gritarem alto o suficiente. Há vida, uma vida verdadeira, com alegrias e tristezas normais, não com terror constante, esperando do outro lado. E para aqueles que conhecem uma Maria, uma Cecília, eu imploro, ouçam o que não está sendo dito. Vejam o que está sendo escondido. Perguntem de novo. Insistam. Não aceitem respostas fáceis para marcas difíceis de explicar. Uma palavra no momento certo, uma mão estendida, uma porta aberta. Podem salvar uma vida inteira. Eu não escolhi minha história, mas escolhi como terminá-la.
Como uma mulher livre com a dignidade que me foi negada por tanto tempo. Como uma sobrevivente que não apenas sobreviveu, mas que encontrou propósito na dor, beleza nas cicatrizes, sentido no absurdo. E se alguma coisa da minha história ficar com você, depois que este vídeo terminar, que seja isso. Não importa quão profundo seja o poço em que você caiu, ou quanto tempo passou lá embaixo. Sempre há um caminho para cima. Sempre há luz esperando. Pode não ser a vida que você sonhou. Pode vir tarde demais para recuperar certas perdas. Mas é sua vida. E ninguém tem o direito de tirá-la de você. Hoje, aos 74 anos, eu posso dizer com certeza: sou minha, só minha. E essa é a maior vitória que alguém que foi propriedade de outro pode conquistar. Se minha voz, minha história, tocou você de alguma forma, peço que compartilhes este vídeo. Que comente, que curta, que inscreva-se neste canal. Não por mim, meu tempo está quase no fim, mas pelas outras que ainda estão presas em seus próprios porões, físicos ou emocionais. Porque cada vez que uma de nós fala, fica um pouco mais difícil para eles nos silenciarem. Obrigada por me ouvir.